E aí, meu expert, vamos lançar? Hoje eu estou iniciando a nossa sequência de aula semanal. Toda semana nós vamos ter uma aula sobre lançamentos, onde eu vou te ensinar como você vai lançar o seu curso no digital. O meu nome é Guilherme Bezerra e eu ajudo profissionais liberais e empresários a lançarem o seu curso no digital. E hoje eu vou falar o que mais travam as pessoas de lançarem seus cursos. E não é falta de dinheiro, de tempo, de conteúdo. Existe uma coisa que é maior do que isso, junto, somados, que é exatamente a insegurança de aparecer no mundo digital. E eu vou te mostrar o porquê essa trava não é o que você pensa do que é. Então fica comigo até o final desse vídeo, que no final eu vou te falar o primeiro passo que você deve fazer para você destravar ainda essa semana. Então a primeira coisa que eu tenho que esclarecer para vocês é o que não é essa insegurança. Muitas vezes as pessoas pensam que essa insegurança tá na sua cabeça por conta de falta de preparo técnico, falta de conhecimento. A pessoa acha que ela tem que estar mais bem preparada, ter certificados, fazer mais cursos. Pensa que ela tem que ter mais domínio daquele assunto para ela começar a produzir vídeos. E aí essa pessoa faz mais uma formação, mais uma faculdade, lê mais livros, assiste mais uma aula e adivinha? A insegurança continua ali da mesma forma. Porque é exatamente isso. Não é essas coisas que faltam para essa pessoa. Se fosse só uma questão de ter mais conhecimento, diversos e vários médicos com mais de 15 anos de profissão já teriam seu curso no digital hoje em dia e estaria faturando muito mais do que já faturam com as suas consultas. E não é isso que acontece. Você vê por aí diversos médicos tendo um incrível conhecimento dentro da cabeça e não consegue transformar isso num produto digital, onde você de fato vai conseguir escalar e não ter que depender mais do seu tempo, não depender mais da sua hora trabalhada para você rentabilizar o seu conhecimento. Então, o que é essa insegurança? Essa insegurança, ela está mais ligada à sua identidade, não é sobre a sua competência. É o medo de você ser visto, de você ser comparado, de você estar num ambiente público e as pessoas te julgarem. E não o medo de não saber o suficiente. É aí que vem a síndrome do impostor. Muitas pessoas sofrem com essa síndrome sem saber, porque elas pensam que o conhecimento que ela tem não é o suficiente para passar para outra pessoa e ainda mais vender isso no digital. Você já é bom no que faz. O que te trava é só ficar te imaginando online, imaginando seu nome, sua cara, num anúncio da internet. E mais ainda, aquele receio de o que as pessoas que te conhecem vão te falar. O que essas pessoas vão comentar sobre aquele vídeo que você postou. E aí é que vem a grande diferença. Não é eu não sei o bastante. É mais em relação ao que você pode estar pensando de, tipo, e se derem risada de mim? E se ficarem me julgando? E por que que você estar no digital é uma oportunidade? O mercado de lançamentos, como muitas pessoas devem saber, é exatamente aquilo que as pessoas falam. Ah, vão ter 3 aulas ao vivo, online, gratuito, e no final a pessoa vende o curso dela. Muitas vezes você já pode até ter um preconceito quanto a isso. Muitas pessoas de fato têm. Mas é aí onde vem a estratégia por trás. Onde a pessoa começa a produzir conteúdo, as pessoas começam a te acompanhar, se interessar por aquilo que você está falando. E aí, muitas vezes, essas pessoas vão ficar com aquele gostinho de quero mais, quero me aprofundar mais nesse assunto. E é aí onde você marca essas 3 aulas gratuitas, onde você fala com maior profundidade sobre o assunto que você domina. Só que esse mercado, a cada semana que passa, que você não entra, você está perdendo para o seu concorrente que está começando a produzir conteúdo. E é aí onde mais gente do seu mesmo nicho perde essa vergonha de colocar a cara na internet e começa. E essa pessoa vai ocupar aquele espaço que é seu, que deveria ser seu por direito, pela quantidade de tempo que você já trabalhou nisso. E aí vem o mais importante. Quem lança primeiro não é a pessoa mais preparada. É aquela pessoa que decidiu a data do seu lançamento antes mesmo de se sentir confortável para isso. Tem uma aluna minha que ela é nutricionista. Ela tem mais de 10 anos de consultório. E ela passou 2 anos adiando os lançamentos dela. Tudo porque ela acreditava que ela não tinha autoridade suficiente ainda. E quando ela marcou a primeira data do seu lançamento, ela faturou em 7 dias o equivalente a 3 meses de faturamento do consultório dela.
Um outro aluno, que é um advogado jovem, pouco tempo após ter finalizado a faculdade, ele morria de vergonha de colocar a cara na internet. E mesmo assim, ele fez o seu primeiro lançamento, todo travado, todo parado, robótico, lendo o roteiro, mas mesmo assim ele conseguiu vender. Porque a pessoa que comprou dele não estava julgando a aparência, o cenário, ela estava se importando com a informação que ele estava passando para a pessoa. É isso que importa. É isso que essas pessoas que não te conhecem vão buscar. Elas te acompanham pelo que você sabe, não pela sua aparência, pela sua vestimenta, pelo seu cenário. A pessoa, ela fez o quê? Ela só quis saber o conteúdo que a pessoa estava passando. Agora eu sei uma outra coisa que deve estar passando pela sua cabeça hoje. Que quando você ouve eu falando isso, você tá, beleza, entendi. Mas eu não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para ficar postando videozinho todo dia no TikTok, no Instagram, no YouTube. E aí, onde eu tenho uma coisa para te falar. Na estratégia de lançamentos, você não precisa ficar produzindo conteúdo todo dia. Se você tiver 30 minutos de uma semana sua que você separar para gravar um único vídeo, esse vídeo vai servir para fazer muito mais vídeos ao longo da sua semana. Por quê? Com 30 minutos você faz um vídeo longo, aprofundando um determinado assunto. E a partir desse vídeo, você vai fazer cortes. E com esses cortes, são mais vídeos. E você vai ter vídeos para postar todos os dias, apenas com 30 minutos da sua semana. Outra coisa, você talvez ainda esteja com aquela coisa por dentro pensando, mas eu não tenho autoridade no digital. E é aí que você se engana. Porque você está com a mente do que provavelmente era no passado, onde a pessoa, para ter uma autoridade, ela precisaria ter publicado um livro, ter algum certificado, ter alguma formação ou mais de uma. Hoje em dia, a autoridade está pautada em 4 pontos. O primeiro ponto é resultado. Você já teve resultado com esse conhecimento que você tem? O segundo é a própria produção de conteúdo. Você produzindo conteúdo, as pessoas passam a ver que você domina aquele assunto. E aí a autoridade vem disso, a partir do momento em que os seus conteúdos passam a ajudar essas pessoas. O terceiro ponto é o da prova. Quando você começa a provar que de fato você consegue trazer algum resultado para essa pessoa. E o quarto ponto é o da prova social. Quando você tem mais pessoas, mais alunos seus, mostrando que conseguiram ter resultado também. E o acúmulo dessas provas é o que forma a prova social. Então, esses 4 pontos é o que vai determinar se você tem autoridade ou não. E talvez você esteja agora com a maior trava de todas, que é aquela de, e se eu lançar e ninguém comprar? Isso não é um problema. Para o seu primeiro lançamento, tudo que você tem que buscar é uma única venda. Por que uma única venda? Porque essa venda é o que vai te dizer se a sua oferta está validada e o seu produto está validado. A partir disso, você vai partir para a estratégia dos próximos lançamentos, que tem um formato totalmente diferente, mais aprofundado, mais prolongado, onde você tem tempo suficiente para elevar o nível de consciência das pessoas para que chegue no final, elas queiram comprar de você. Então como que eu começo? Uma coisa eu te digo. Primeira coisa, você tem que saber qual é o jeito errado de começar. E o erro mais comum que eu vejo é aquele loop infinito de preparação. Quando isso acontecer, quando eu tiver assim, 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 quando eu ficar preparado, quando chegar nesse momento, eu vou começar. E aí o que é que acontece? Nunca começa. O jeito certo é aquela pessoa que, mesmo com medo, ela faz com medo mesmo. O que a pessoa faz de diferente? Ela marca uma data. A pessoa decide um dia e é naquele dia que vai acontecer, não importa o que aconteça. Porque você só precisa dar o passo inicial. Você tem que sair da inércia. A partir do momento que você entra em movimento, você começa a fazer isso, parece que te destrava mentalmente. E aí você consegue e se permite dar continuidade nesse processo. O prazo é o que vai criar a ação e não a confiança. Então, começa a fazer o seu vídeo, não fica esperando você aprender mais e mais para começar. A confiança, ela vem depois, como uma consequência de ter iniciado. A confiança, ela não é um pré-requisito para você começar. Ela é conquistada. E você vai sentir essa recompensa a partir do momento em que você começa a ver outras pessoas interagindo com você, se interessando por aquilo que você achava que as pessoas não iriam ter interesse. Então, o primeiro passo que você vai fazer nesse exato momento, você vai fazer o seguinte: você vai marcar o seu primeiro lançamento para o próximo mês, na segunda semana, numa quinta-feira.
E lembra, você não precisa estar pronto, você só precisa ter isso marcado. Então, só fazendo uma recapitulação do que a gente viu aqui, a insegurança de não lançar não é sobre falta de conteúdo ou de conhecimento. Ela é somente sobre o seu medo de exposição. E isso é uma oportunidade, porque quem inicia primeiro é quem ocupa o seu espaço no seu nicho. O jeito certo não é esperar se sentir pronto, é marcar a data e esperar o dia de chegar e executar. Então, se você marcou a sua data, comenta aqui embaixo, eu vou lançar. E se você quiser ajuda para estruturar esse seu lançamento, eu vou deixar aqui na descrição um link onde você consegue agendar uma consultoria gratuita de lançamentos com a minha equipe para te ajudar nessa estruturação e você dar os primeiros passos.